Oi, turma! Na aula de hoje, sobre perspectivas, a gente vai ver algumas formas de representação de estruturas tridimensionais em expressão gráfica. Nesse primeiro momento, a gente vai começar vendo as formas da gente representar com um ponto de fuga os nossos objetos no espaço. O que seria um ponto de fuga? Seria um ponto de conversão das outras arestas do nosso objeto. O nosso objeto, quando a gente trabalha com apenas um ponto de fuga, ele possui uma de suas faces paralela a nós. Então, é como se essa face frontal a gente estivesse vendo como lá em GD, em verdadeira grandeza, e as outras faces a gente vê inclinadas. Então, elas são projeções reduzidas, lá de GD mais uma vez, que a gente vai ver se estendendo até o nosso ponto de fuga. Como que funciona a localização do nosso ponto de fuga? A gente tem uma linha do horizonte e essa altura da linha do horizonte representa a altura da minha visão enquanto observador desse cenário ou desse objeto. Já o meu ponto de fuga é o local para onde convergem as linhas do nosso objeto. Vamos começar com um exemplo e quem quiser pode fazer junto comigo. Aqui eu tenho a minha linha do horizonte, LH. Esse pontinho eu adotei como meu ponto de fuga. Então, a linha do horizonte, que é a linha do olhar do observador, está aqui. E esse é meu ponto de fuga para onde convergem as linhas do meu objeto. A face frontal do meu primeiro objeto é essa aqui. A gente vai desenhar um paralelepípedo nesse primeiro momento. Então, eu sei que as outras arestas, as outras fases desse objeto convergem para o ponto de fuga. E como esse objeto está acima da minha linha de olhar, ela está acima da minha linha do horizonte, eu vou enxergar a sua face inferior. Então, vamos traçar algumas linhas para entender como a gente constrói. Essas primeiras linhas são linhas de guia para a gente construir a figura tridimensionalmente. Vejam que, a partir de cada uma das arestas desse nosso objeto, eu traço uma linha que se estende até o nosso ponto de fuga. Em todas as arestas, em todos os cantinhos desse nosso primeiro objeto, eu tracei uma linha de chamada ou uma linha de esboço até o meu ponto de fuga. A partir disso, eu posso definir a profundidade do meu objeto. Então, se eu sei que a face frontal é sempre paralela a mim, ou seja, ela vai estar sempre paralela, inclusive, às linhas da minha folha, aqui eu também vou trabalhar com linhas paralelas para delimitar onde será a área do fim desses nossos planos. Então, utilizando as linhas que a gente traçou até o ponto de fuga, eu delimito o outro plano e reforço as linhas que vão fazer parte desse meu plano, desse meu objeto. Então, eu tenho algumas linhas que estão ao fundo, como se a gente estivesse utilizando um objeto transparente. E algumas linhas que estão mais destacadas mais à frente. Isso é um dos tipos de representação com um ponto de fuga, que é uma perspectiva cônica com um ponto de fuga. Bom, e se eu quero olhar de cima o meu objeto, eu consigo? Claro. Mais uma vez, a gente desenha uma das faces paralela ao observador, como se a gente estivesse vendo a verdadeira grandeza desse objeto, né? Ele com as suas dimensões reais. Se esse cubo tem 2×2 aqui, ele vai ter 2×2 também. E a partir das suas arestas, nós traçamos linhas que vão nos guiar até o ponto de fuga. E agora, olhem para a linha do horizonte. Vejam como eu estou abaixo da linha do horizonte. Então, a minha visão enquanto observador
é que eu vejo a parte superior do meu objeto. Essa é a minha linha do horizonte, onde eu, enquanto observador, estou enxergando, lá no fim. E esse é meu objeto abaixo dessa linha do horizonte, então eu acabo enxergando a parte superior dele. Mais uma vez, paralelo, a gente delimita as outras arestas desse nosso objeto. Vejam como ela acaba se deformando. Eu perco a minha escala real, nesse caso, e tenho um desenho que representa essas dimensões. Nesse nosso exemplo inferior, a gente vê um objeto um pouquinho mais alongado que o nosso exemplo superior. E claro que além de estar para a esquerda, na perspectiva cônica com um ponto de fuga, o nosso objeto também pode estar para a direita, também pode estar na própria linha de terra. Ele pode ter as mais variadas posições que a gente sempre vai trabalhar puxando linhas até o ponto de fuga a partir de suas arestas. Vejam que conforme a gente vai mudando a posição, ela se distorce mais ou menos. Bom, outra possibilidade da gente desenhar com apenas um ponto de fuga ou com uma de suas projeções paralelas em verdadeira grandeza com relação ao observador é fazer uma perspectiva cavaleira, que é a 45 graus. E para isso, a gente acaba utilizando o nosso esquadro. E aí eu já me limitam algumas situações. Para desenhar uma perspectiva cavaleira, eu já preciso ter uma linha de base. E se eu conseguir que essa minha linha de base seja uma régua paralela, a gente vai ter muito mais domínio sobre o desenho, porque é a partir do uso do esquadro que a gente vai conseguir delimitar essa forma. Então, a gente vai fixar essa régua para servir como régua paralela nesse nosso exemplo. Fixada a minha régua, que vai nos servir como régua paralela nesse exemplo, a gente pode correr com o nosso esquadro de 45 graus, que vai facilitar o nosso trabalho na hora de desenhar uma perspectiva cavaleira. Então, na perspectiva cavaleira, eu ainda tenho uma das vistas, principalmente a vista frontal, paralela com relação ao observador. Então, se eu tiver ali um cubo de 3 por 3, ele vai se manter com as suas proporções de 3 por 3. Feito isso, as suas linhas que não serão paralelas ao observador, elas estarão inclinadas a 45 graus e terão a metade do seu comprimento real. Então, se no meu cubo eu teria 3 por 3, aqui eu vou ter 3 por 1,5, que vai representar os meus 3 metros tridimensionalmente. Se a nossa régua paralela fosse de fato móvel, a gente só subiria ela para fazer o restante do desenho. Como não é o caso, a gente vai se virando com os esquadros.
Feito isso, a gente já tem a nossa representação tridimensional em uma perspectiva cavaleira, a 45 graus, com relação ao plano do observador. Bom, outra forma de representar tridimensionalmente um objeto, uma figura, uma edificação, por meios de expressão gráfica, é utilizando projeções com 2 pontos de fuga. Então, a gente saiu de 1 e passou para 2 pontos de fuga. E, novamente, a gente tem um tipo de projeção cônica e outro tipo de projeção cilíndrica. Lembrando que a projeção cônica, a gente tem as suas dimensões alteradas, e nas projeções cilíndricas, assim como a gente viu lá em GD, a gente tem as projeções que se mantêm em sua verdadeira grandeza, ou seja, que são paralelas ao seu plano de projeção. Então, vamos começar com a perspectiva cônica, com 2 pontos de fuga. Como a gente já viu, lá na perspectiva cônica com 1 ponto de fuga, a gente tem a linha do observador, que é a linha do horizonte. E aqui eu tenho o campo visual do nosso observador. Nas perspectivas cônicas com 2 pontos de fuga, a única área, o único espaço que a gente vai ter em verdadeira grandeza vai ser uma aresta do nosso objeto, ou seja, um cantinho do nosso objeto. E agora, em vez de eu ter somente 1 ponto de fuga, nós temos 2. Então, a gente demarcou aqui 1 para cada lado. Bom, essa minha aresta representa o canto de um cubo, e a partir dessa aresta nós vamos puxar linhas de apoio que vão seguir até os nossos 2 pontos de fuga, uma para cada lado. Entendendo que essa nossa figura vai ser, por exemplo, um cubo, ou melhor, vai ser um paralelepípedo com dimensões diferentes para suas arestas, para suas faces, aqui nós vamos ter uma face menor e aqui nós vamos ter uma face maior, para a gente entender como isso se representa tridimensionalmente. Então, a gente traçou já algumas linhas de apoio, nos orientando a angulação, porque essa angulação é determinada pela distância do ponto de fuga com relação à nossa aresta, e também depende da altura dela. Aqui ela está quase no meio da nossa linha do horizonte, mas ela poderia estar acima ou poderia estar abaixo. Então, aqui agora a gente vai estimar uma dimensão. Esse meu paralelepípedo vai se estender até aqui, e aqui eu tenho uma de suas faces. Como eu sei que essa face vai ser maior, então eu vou deixar para ela uma área mais generosa. E agora eu localizei a outra face do meu paralelepípedo. Se ele estivesse abaixo da linha de terra, como seria o caso dessa aresta aqui, a gente faria o mesmo processo. A partir dos seus cantinhos, nós puxamos linhas auxiliares até o ponto de fuga. Vejam que essas linhas de representação, assim como o professor Robson ensinou, não são linhas perfeitas, são linhas de apoio. Então, eu quero um paralelepípedo um pouco menor. E agora eu vou alternar as suas faces. A face da minha direita vai ser menor e a face da esquerda vai ser maior. Então, eu demarco a primeira localização da minha linha. Já tenho uma face do meu paralelepípedo demarcada. A partir dessa aresta aqui, dessa outra aresta encontrada, eu também puxo outra linha de guia, porque eu sei que é para essa direção que o nosso paralelepípedo vai ter outra face. Demarco aqui também um comprimento
que eu imagino que tenha a proporção desejada para esse objeto. Demarco aqui o seu comprimento e a partir dessa aresta, agora eu puxo mais uma vez com base no outro ponto de fuga. Essas angulações, essas inclinações das nossas arestas, elas serão sempre dadas pelos nossos pontos de fuga. E pronto, aqui eu tenho outro objeto abaixo da linha de terra, então eu tenho uma visão superior dele, com uma perspectiva com 2 pontos de fuga. E ele também poderia estar acima da linha de terra, inclusive mais para essa lateral. Traço uma de suas arestas, mais uma vez, a partir do ponto de fuga, eu traço linhas que vão me auxiliar a construir esse desenho. Essas linhas são sempre fraquinhas, que elas são somente linhas de construção. Tracei a primeira aresta, eu posso traçar a segunda. Então, aqui eu já tenho uma face no meu paralelepípedo. Encontrei outra aresta, também vou traçar uma linha de apoio até o nosso ponto de fuga. Para poder traçar, eu quero mais ou menos nessa distância a localização da minha outra aresta, né? A dimensão da minha outra aresta. Então, a partir dessa localização, eu também puxo uma linha de chamada até o ponto de fuga, localizando outra face do nosso paralelepípedo. Faltando assim, somente essa face que vai estar paralela à nossa primeira aresta que a gente havia desenhado. Feito isso, mais uma vez, temos uma visualização tridimensional do nosso paralelepípedo. E com base nisso, a gente consegue ir construindo muitas outras coisas, muitas outras figuras que a gente vai refinando ao longo do semestre. Bom, outra perspectiva que também faz uso de 2 pontos de fuga ou de 2 faces inclinadas com relação ao observador e apenas uma aresta paralela é a perspectiva isométrica. A perspectiva isométrica, mais uma vez, a gente vai trabalhar com régua paralela e com um esquadro. Só que agora, a perspectiva isométrica, a gente trabalha com um esquadro de 30 graus. E é ele que, correndo, se movimentando em cima da nossa régua paralela, vai nos dar as angulações que a gente precisa para o nosso desenho, tanto para um lado quanto para o outro. Então, vamos fixar a nossa régua e ver como esse trabalho funciona. Bom, na perspectiva isométrica, que a gente usa o nosso esquadro com angulação de 30 graus e 120 graus, né, alterando de um lado para o outro, ela é uma perspectiva cujo nome vem do grego e já indica a sua função e o seu funcionamento. Isométrico significa com as mesmas medidas, né? Lá do grego significa com as mesmas medidas. Então, na perspectiva isométrica, a gente vai desenhar todo o nosso objeto com as mesmas medidas que ele possui. Para exemplificar isso, a gente vai fazer um cubo de 4 por 4. A gente sabe que o cubo tem todas as suas faces, todas as suas arestas com as mesmas dimensões. Então, a gente vai começar desenhando a sua aresta mais frontal, mais próxima do observador, que vai ser a partir dela que a gente vai desenvolver o restante do nosso desenho. Então, desenhamos a nossa aresta principal com 4 centímetros. Desenhada a nossa principal aresta, a gente pode traçar as outras utilizando a angulação de 30 graus. Eu sei que aqui eu tenho 30 graus, então, com o auxílio do meu escalímetro, ou eu meço anteriormente com outra régua, ou eu utilizo o meu escalímetro para demarcar a distância
dos 4 centímetros, demarco os 4 centímetros e traço uma reta. Ou eu traço uma reta e posteriormente eu venho aqui e refino onde estão os meus 4 centímetros. Localizados os 4 centímetros, traço mais uma vez uma reta paralela à nossa principal vista. Eu posso, então, demarcar os meus 4 centímetros a partir dela. As vistas sempre terão as mesmas medidas projetadas lá em planta, ou seja, onde for. A partir disso, eu já consigo demarcar a minha reta. A mesma coisa para o outro lado, a gente vira o nosso esquadro e pode traçar uma linha de chamada, né? Uma linha que vai servir como apoio, para depois demarcar, então, as suas dimensões. Se não tem o escalímetro, senão já demarca. Visualizo os 4 centímetros, demarco essa área e já posso traçar uma reta paralela. Todas as retas nas perspectivas que são cônicas, como a cavaleira e a isométrica, elas são paralelas entre si. Então, essa reta é paralela a essa reta é paralela a essa reta, e essas 3 retas também são paralelas entre si. Assim, eu consigo verificar que o meu trabalho está em acordo. A mesma coisa aqui na parte superior do meu objeto. A gente também vai traçar uma reta a 30 graus para os 2 lados. Como a gente não tem régua paralela, a gente faz um traço indicando a direção e depois ajusta esse traço dando mais ênfase com a régua solta. Então, a gente tem as retas todas paralelas entre si e com isso a gente consegue ter uma visão total, ou quase total, do nosso objeto perspectivado. Eu não consigo ver as suas 2 faces posteriores nesse caso, mas eu tenho uma boa visão de 3 principais faces desse nosso objeto. E assim a gente vai seguindo com o nosso traçado, sejam quais alterações que ele tiver. Eu posso ter um acréscimo de uma área aqui, então eu sei que eu vou ter outras linhas paralelas e perpendiculares entre si, indicando essa área que foi projetada além do nosso cubo. E aí, a gente vai trabalhando com os esquadros e entendendo o seu funcionamento tridimensional e as relações que essas retas possuem entre si. Então, a gente pode traçar objetos dos mais variados, inclusive utilizando a perspectiva isométrica, e ela é bastante comum na representação, principalmente de objetos da engenharia civil, engenharia mecânica, que precisam ter uma grande exatidão na sua representação.